Olá, leitores e leitoras, meu nome é Cíntia, eu sou apaixonada por livros e hoje eu vim contar para vocês como que eu me apaixonei pela leitura e como que eu entrei nesse mundo, com os livros na mão para dar asas à imaginação, mas já vou guardar porque tá pesado. Eu vou tentar ser mais breve possível para esse vídeo não ficar muito longo. Bom, tudo começou quando eu tinha por volta de 7 ou 8 anos de idade, morava numa cidade do interior daqui da Bahia, chamada Dias d'Ávila. E um tio meu, que na verdade nem tio de sangue era, a gente chama aqui no Nordeste de tio de consideração. Bom, esse tio de consideração, todos os dias, à noite, por volta de 6 e 7 horas da noite, eu lembro como se fosse hoje, ele contava para mim a história da Rapunzel. E ele contava em detalhes minuciosos. Gente, imagine para uma criança de 7 ou 8 anos de idade, uma menina, você contar para ela a história da Rapunzel assim, passo a passo, minuciosamente. Simplesmente eu ficava imaginando cada passo, cada palavra que ele falava, eu ficava imaginando como era o cabelo da Rapunzel, como era a torre que ela vivia, como era na hora que o príncipe caiu e machucou os olhos, como foi que ele se machucou, como era a gota de sangue derramando dos olhos dele, até isso eu imaginava. Eu não vou contar tudo para poder também não contar a história toda aqui, mas enfim. O que eu quero falar com isso? Aquele tio, de maneira consciente ou não, ele despertava em mim uma criança né, entrando na fase da pré-adolescência, ele despertava em mim o meu lúdico, ele despertava em mim, ele fazia eu imaginar algo que eu nem imaginava que eu poderia imaginar, eu não tinha acesso a esse tipo de mundo. Naquela época a gente não assistia tantos desenhos como a gente tem hoje, então ele despertava, ele conseguia despertar em mim esse interesse, essa curiosidade por esse mundo mágico. Isso com 7, 8 anos de idade. Mais pra frente, por volta dos 13 anos, a gente se mudou para a capital, né, Salvador, e lá eu chegando na casa de uma tia minha, ela tinha uma pequena coleção de livros e eu pude ter contato com o meu primeiro livro, que foi A Árvore que Dava Dinheiro. Gente, quando eu comecei a ler essa história, eu me apaixonei, eu me encantei, eu fiquei deslumbrada com a história de cada personagem. Eu queria saber quem eram aquelas pessoas, por que elas eram tão gananciosas, por que elas queriam levar a árvore para casa dela. Um queria pegar uma muda, outro queria pegar as folhas, que na verdade não eram folhas, eram as cédulas de dinheiro, enfim. Eu me apaixonei, né? Depois, essa mesma tia também tinha esse livro que também eu tive acesso, foi Marília de Dirceu. Gente, que história de amor linda, que história de amor perfeita, né? Contada ali na cidade de Ouro Preto. E foi nesse livro de Marília de Dirceu que eu, uma adolescente, pude ter minha primeira experiência de me imaginar naquela cidade, de me imaginar nas ruas lá, né, de Ouro Preto, com aquele povo lá do teatro, né? Eu não lembro com muitos detalhes da história, mas eu lembro que teve essas passagens que me marcou, né? Que os personagens, eles iam ali no teatro, e aí ela conheceu ele. Ai, que lindo! Eu me empolgo quando eu começo a falar, mas enfim, gente, o assunto é como que eu me apaixonei, né, pelo mundo da leitura. E aí, depois desse livro de Marília, A Árvore que Dava Dinheiro e Marília de Dirceu, eu já era uma adolescente, eu não pude continuar a leitura com frequência, porque afinal de contas as nossas condições financeiras daquela época não permitiam a gente estar comprando livros, nós tínhamos outras prioridades. Quando eu falo nós, eu estou falando da minha família, meus pais, né, meu pai e minha mãe, então a gente tinha outras prioridades, não dava para estar comprando livros, mas eu segui minha vida sempre com aquela chama acesa ainda pequena, né? Mas ainda existia aquela chama dentro de mim, aquela vontade de ler, de consumir tudo que era palavra, tudo que era escrita. E o tempo foi passando, eu tive minha primeira filha aos meus 20 anos e acabei abandonando esse hábito de leitura porque a gente acaba dando prioridade a outras coisas. Depois de muito tempo, de quase 20 anos de novo, eu engravidei da minha segunda filha. E aí veio, infelizmente, a pandemia, que todos nós ficamos trancafiados em nossas casas. E com isso, meus amigos, eu passei a ter o hábito de comprar pela internet. E eu ficava comprando, eu não tô contando isso com alegria, eu tô contando essa parte até com um pouco de pesar, né? Que eu passei a comprar muito, comprar. E aí, no meio dessa compulsão por compras, eu comecei a comprar livros. E eu lembrei o quão
eu era apaixonada pela leitura, o quão a leitura me fazia feliz, me fazia leve, me relaxava. E aí eu fui comprando um, aí eu fui comprando outro, aí eu fui comprando outro. E quando eu vi, eu tava de novo com os meus tão sonhados livros, os meus tão apaixonados livros, porque, gente, eu vou lhe dizer, para quem gosta de leitura, isso aqui não é só um objeto, não é só um hobby, é só isso aqui. Pra mim, eu falo por mim, eu acho que vocês também podem falar a mesma coisa. Isso aqui é onde a gente se distrai, é onde a gente se desconecta da nossa realidade, é onde a gente viaja, né? Como aconteceu lá com Marília de Dirceu, para outros locais, para a história, para outras épocas. E a gente se sensibiliza com a história dos personagens, a gente chora, a gente sofre, a gente torce. Então, assim, pra mim, livro é muito mais além do que um mero objeto. E eu tenho certeza que pra vocês também, afinal de contas, vocês estão aqui nesse vídeo. E foi isso, gente, que aconteceu. Eu consegui voltar para a leitura depois de quase 20 anos, mas a chama não havia se apagado. A chama que estava lá, que daquela menina que ouviu a história lá infantil, ela não tinha se apagado, ela estava viva, ela estava acesa. E é isso que eu quero que vocês guardem para vocês. Nós, eu adulta, você que está aí do outro lado adulto, guarde isso para vocês. Se vocês têm contato com alguma criança, estimule o lúdico dela, leia para ela, conte história, invente história. Você não sabe, não está afim de ler, não quer cansar suas vistas, invente. Não está afim de ler, não quer cansar suas vistas, invente uma historinha para ela, mas contanto que você estimule a imaginação dessa criança. E eu tenho certeza que você vai fazer algo bom para ela, porque lá no futuro ela vai se tornar um adulto diferente. E se ela não se tornar um adulto diferente, você fez a sua parte, porque a leitura ela salva. A leitura ela salva, meus amigos. Tem uma escritora que eu gosto muito, que é a Paula Alexandra, que ela fala assim, ó, que os livros, né, eles não são terapia, mas são terapêuticos. E sim, eles mudam muito as pessoas. Tem pessoas que conseguem se livrar de depressão, de ansiedade, de outras síndromes que, diante do que a gente vive, são diversas. Mas o que eu quero dizer pra vocês é isso, que vocês estimulem o lúdico da criança de vocês e não desistam, porque a leitura, ela salva sim, tá bom? E essa foi a mensagem de hoje. Eu espero que vocês possam ter gostado da minha mensagem, da minha fala acelerada, mas eu espero que eu tenha conseguido passar pra vocês a paixão que eu tenho pela leitura, e eu espero que algum de vocês consiga guardar isso. E se você não gosta de ler, que você tente, dê uma chance, pega um livro fino, não precisa ser grosso não, pega um livro fino e comece. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar, assim como eu, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, beijos, fica com Deus.